partir de algumas amizades lá no clube, que nós jogávamos basquete, e alguns mais velhos do que nós da universidade, então a partir dali começou, era uma época de efervescência política, também lá no Recife, que tinha uma presença de esquerda muito forte, elegendo nas prefeituras, uma frente do Recife, apesar dos comunistas na ilegalidade, mas lá em Pernambuco, muito ativos, com os socialistas. Eu sei que ali despertei para a política e quando entrei na universidade, em 62, já entrei militando na Juventude Comunista. Desde 60, fiz direito, na Faculdade de Direito, 1962. E aí já na Juventude Comunista, em que lá até hoje continuo com algumas mudanças. Primeiro, de atuar politicamente no combate à ditadura e na resistência no MDB. Foi um dos poucos partidos de esquerda que ingressou no MDB, porque a maioria saiu para outros, no primeiro momento, voto nulo, não participação e depois até a aventura da luta armada. Na esquerda fomos nós, o PCB e o PSD. Então foram para o MDB. Quando veio a legalização do partido, já em 85, eu vim para o partido. Vim não, apenas saímos para a legalidade. E depois a mudança do PCB para o PPS em 92, o fim da experiência de socialismo real, a mudança que se operou no pensamento do partido e um congresso que fez a mudança. Até sobre essa mudança, interessante que dois partidos, o Movimento Comunista Internacional, fez a mudança por congresso. Um foi o italiano, que inaugurou, e logo um ano depois, nós aqui no partido. Do resto do mundo, os partidos se dividiram, com raças, com culturas, e esses dois foram os que fizeram. Deu racha também, porque teve setores que não aceitaram a mudança, seja lá na Itália, criaram a Fundação Comunista, e aqui continuou, criaram depois um PCB. Deram continuidade a isso. Mas só isso aí, só como um quadro, para dizer que desde 62 que eu estou nesse mesmo campo. Sempre em cargo no parlamento? Sempre no parlamento. Mas só parlamento eu só vim a partir de 74, quando fui eleito deputado estadual. Em 72, eu fui candidato no MDB, candidato a prefeito de Olinda, que era, o Recife não tinha eleição, quer dizer, as capitais não tinham, a principal eleição que tinha eram das grandes cidades, aqui em São Paulo era Campinas, porque Santos também não podia ter, porque era área de segurança nacional, em São Paulo capital, nem lá, mas aqui era Campinas, em Pernambuco era Olinda. Então você tinha isso e a oposição concentrava nessas grandes cidades. Eu fui candidato em 72. Tinha o Instituto da Sublegenda e eu fui o mais votado, mas perdi para a Sublegenda. A Arena tinha... Sua artimanha, né? Era um mecanismo que eles usavam. É uma coisa interessante isso, porque nós precisamos... Poucos analisam, por exemplo, a força que a ditadura tinha na sociedade brasileira e os setores dominantes da sociedade, o controle que exercia, a hegemonia. Isso era uma ditadura sui generis, era uma ditadura que tinha eleição. Isso, se você comparar as ditaduras no Cone Sul da América Latina, em todos esses países, Argentina, Chile, Uruguai, você não só fechou o Congresso, como colocou na ilegalidade todos os partidos políticos. Exatamente. Aqui ele extinguiu os partidos, na ilegalidade ficaram os comunistas, mas criou partido e permitia eleição. Sob controle, mas permitia. Algumas vezes, alguns estrangeiros chegaram no Brasil e achavam estranho. Pô, mas aqui é uma ditadura.
Na hora que é necessário, eles fecham, eles promovem censura, prendem, arrebentam, matam, colocam no exílio, torturam, faz como qualquer ditadura. Mas tem tanto controle que convoca eleição e tem, como dizia, talvez um certo deboche, o presidente da Arena dizendo que era o maior partido do Ocidente, a Arena. Né? Quem era o presidente era um piauiense que foi, agora me fugiu o nome, que foi o governador de Minas, nomeado. Né? Então ele foi senador depois. Deu essa declaração meio bombástica, é o maior partido do Ocidente. Você tinha uma ditadura e tinha partido. E eles criaram, a gente até usava bem, quando eu sou fundador do MDB em Recife, fui lá um dos cento e poucos que assinaram a formação do MDB. E a gente dizia que a ditadura criou um partido do sim e do sim senhor. A Arena era o sim senhor, o PMDB era para ser o sim. Só que aí, na atuação política, a gente conseguiu transformar no partido do não, que foi o grande instrumento da derrota da ditadura, depois de longos 20 e poucos anos de ditadura. Mas Recife tinha um histórico de luta, tinha, né? muito. Além de toda a frente que era a frente do Recife, que era a aliança básica dos socialistas e comunistas. Isso, e tinha também o Francisco Julião, tinha uma força que era do Partido Socialista, foi lá onde foi criada a Liga Camponesa. Exatamente. Que aí, quando a gente olha, veja a mudança, né, que é a democracia. Naquela época também havia ocupações, invasões de propriedade, e isso gerava um nível de intranquilidade na sociedade tremendo. Aquilo era um fator de desequilíbrio total. Né? E depois nós tivemos aí o movimento sem terra invadindo, ocupando à vontade e sem nenhuma mostra na democracia, a justiça decidindo da posse, retira, desocupa e a democracia consolidou-se. Para demonstrar talvez um dado fundamental, que de vez em quando tentam buscar, querendo comparar em outro período, era o período da Guerra Fria. Era o período que tem uma Liga Camponesa provocava no hegemonismo norte-americano uma preocupação fundamental. E para isso deram um golpe, que hoje não tem nenhuma preocupação. Essa ideia de imperialismo, é até bom a gente saber qual é o imperialismo que a gente quer enfrentar. Se é o imperialismo chinês, da União Europeia, se é dos Estados Unidos, até porque hoje você tem uma multipolaridade que não existia nesse período da Guerra Fria. Eram dois grandes blocos e você disputava entre os dois qual a sua área de influência. E ai daquele que tentasse sair aqui, dava um golpe. Na Tchecoslováquia invadiram em alguns outros lugares, cada um tomando conta da sua área. Então, e com relação à sua base política, como foi? Olha, a base política de opinião, o tempo todo, porque na época da ditadura, você teve apenas um crescimento grande. Mas olha, na época da ditadura, você tinha um processo com algumas paralisações, mas era um processo crescente de setores que começavam a se posicionar contra a ditadura. Então a oposição só experimentou crescimento. O único momento que houve um recuo fundamental, que até o MDB discutiu sua autodissolução, foi no governo Médici. No período Médici, quando você teve um processo de crescimento econômico, do milagre brasileiro, então tudo aquilo gerou um apoio tão massivo ao regime militar que a oposição levou uma surra tremenda nas eleições de 1970. Provocou até essa ideia de vamos nos autodissolver, certo desespero e tal. E eu me lembro bem que o Partido Comunista não tem nada disso. Eles são revés, mas que a luta continua. O Ulisses também foi importante. O Ulisses Guimarães também. Nessa oportunidade, ele foi um pouco engolfado pela ideia
mas foi um resistente também nisso, né? Peluísta, Tancredo, tinha umas boas lideranças liberais e democratas que ajudaram nisso, né? Nesse desespero que era um setor mais à esquerda, que você tinha dentro do MDB, que veio com essa pregação. Talvez o principal dele, conhece, tem o nome, Chico Pinto, na Bahia, era um dos que achavam que não tinha jeito. Ele era influenciado também por alguns setores que já estavam no encaminhamento da luta armada. Era, apesar da morte de Marighella, mas era um fruto de toda aquela concepção de que derrotar a ditadura era pelo processo de luta armada. Mas fora daí, foi um crescimento, né? Tanto é que em 74, né, você já teve, foi quando eu me elegi pela primeira vez deputado estadual de Pernambuco, mas nós elegemos 17 senadores em 21 estados. Então foi uma grave derrota que o regime militar teve, e a partir dali você teve até uma tentativa do governo de manter controle na distensão lenta, segura e gradual lá do Geisel, que era para ter um controle, Golbery, com as estratégias, veio reforma eleitoral, reforma política, para romper a oposição, aí surge PDT, PTB, PP e o PT. Tem até, só para não perder, fazer foco com hoje, como nós estamos enfrentando, quer dizer, a falta de compreensão do PT, de não entender, e a gente brigou muito, que não tinha porque nos dividirmos enquanto a ditadura estivesse no poder. A primeira mudança que a gente começou a ver, Vitória em Campinas, Vitória em Olinda, estou dando esses dois lugares, Vitória no Rio de Janeiro, em Niterói. Niterói não, porque também era a capital, era Guanabara, tinha lá a mudança. Mas as grandes cidades no Rio começou a ganhar, Lages em Santa Catarina, Joinville, a capital não tinha, proibida, em Porto Alegre não tinha, mas ganhava em Caxias. Então todo esse processo começava também a refletir como base eleitoral nas grandes cidades o voto de opinião, uma opinião contrária ao regime, e era crescente. Uma opinião democrática, o voto democrático, e uma coisa que também fazendo um paralelo com hoje, ali o pêndulo era um pêndulo que fortalecia a esquerda. Por quê? Porque você estava derrotando um regime da direita. Então, esse pêndulo era quem da esquerda tinha uma perspectiva de crescer nas oposições. Hoje a gente pode dizer o contrário. De qualquer forma, é um governo que se referencia como de esquerda e tem gerado na sociedade uma reação muito grande contra a esquerda. Então, eu já vivi muito anticomunismo. Estou vivendo um anticomunismo e já vi a história. Não tem nada a ver, onde é que está comunismo, mas não. Que esse pêndulo, que lá existia a favor de nós, com o fim do regime militar, hoje, com essa experiência desastrosa do PT no governo, a esquerda está sofrendo um impacto muito grande. Mas isso é da história. Certo. Há algum tempo isso se reequilibra e estamos trabalhando para isso. Então, é dizer que a base sempre foi essa. Nas grandes cidades, o voto, o pensamento mais progressista de esquerda. E aí, só para dizer, algo que pouco se fala, quando está fazendo estudos da política, você veja que, por exemplo, o PT, na sua primeira eleição, em 2002, ele ganhou nos grandes centros brasileiros. Não vamos nos esquecer disso. Em 2006, já começou a perder nos grandes centros e começou a ganhar nos grotões. E cada vez mais forte nos grotões. E eu conheço bem, porque eu sou nordestino, eu sei o que é grotão do Nordeste. Apoio todo e qualquer governo. Foi o grande sustentáculo da Arena. Depois foi o grande sustentáculo do PFL. Que depois passou a ser o grande sustentáculo do PT. Para a gente não ficar com nenhuma ilusão de que ali está um pensamento de esquerda, coisíssima alguma. Até porque isso gera, por exemplo, um certo preconceito profundamente equivocado, de achar que São Paulo é o estado mais conservador. É exatamente o inverso. São Paulo é o estado mais avançado do pensamento político brasileiro. Aqui você discute qualquer coisa
e tem aqui sustentação. Toda essa agenda moderna que você quer discutir, seja da questão de orientação sexual, das questões ambientais, de toda essa agenda do século XXI, que é um pensamento progressista, em São Paulo tem base. Vai fazer isso no interior, que sustenta esse governo que está. Daí uma séria contradição que o PT tem de ter uma retórica e uma prática política de privilegiar os evangélicos, porque é a sua base de sustentação do ponto de vista eleitoral. Então, essa contradição está aí. E implodiu o PT. Então, eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, a sua mudança de Recife para São Paulo. Em termos de prática política, em termos de representação, o que isso significou? Olha, o senhor está falando que São Paulo tem esse lado progressista. Claro, isso. Agora, foi isso duas questões. Primeiro, essa vinda, e segundo, o nosso Congresso. Né? Se existe um avanço em termos de reflexão em São Paulo, isso não esbarra num Congresso que é retrógrado. Quando a gente pensa nas forças, na bancada da bala, na bancada do boi, na bancada dos evangélicos. Onde é que você tem? Qual é o país que você não tem representação de interesses que não são os nossos? Eu não quero um congresso de pensamento único. Sim. Pronto. Então é necessário que você entenda o que é a sociedade. A bala, a sociedade evangélica bancada, você pode ver que ela está fundamentalmente representada, inclusive o do PT tem 70% dos seus votos para eleger Dilma. Grande base dela está nesse Brasil atrasado, dos grotões do interior brasileiro. Não está nas grandes cidades, não. As grandes cidades do Brasil mais desenvolvido estão rejeitando o que este governo representa. E alguém vai imaginar que o futuro está nos grotões ou nessas grandes cidades? Então, e a sua vinda de Recife? Não, a vinda é exatamente isso, não foi necessariamente. Em 2006, por exemplo, eu estava como candidato a presidente pelo PPS. Nós estávamos discutindo em 2006, 2002, em 2002 nós tínhamos lançado a candidatura de Ciro Gomes e no segundo turno apoiamos Lula, participamos do governo, os primeiros 1 ano e meio, e aí rompemos com o governo. Lula, saímos, e em 2006 imaginamos retomar uma candidatura do partido que vinha tendo. Teve 89 como PCB, 94 não apoiamos Lula, mas 98 e 2002 tivemos candidato. Então em 2006 íamos retomar, o candidato seria eu. Mas aí veio a interpretação do Jobim do, como é que chama? Verticalização. Né? E que você fazia aliança, coligação nacional, e isso tinha que se refletir em todos os estados. E isso para pequeno partido era um desastre, porque se você lançasse uma candidatura nacional, os estados não iam ter com quem coligar e iam perder tudo que é bancada. Então houve uma reação do partido e com isso não dá para ter candidato a presidente, porque senão nós vamos acabar a nossa bancada. Então eu saí, retirei a candidatura, o partido retirou, aí ficava meio difícil eu voltar para disputar a eleição no Recife, porque com esse processo o Raul Jugman era o nosso candidato em Recife, do partido. Então, se eu fosse para lá, a gente corria o risco de o mínimo que a gente tem para organizar a campanha, dividindo aquilo, podíamos correr o risco de perder os dois. E eu aí não me lancei candidato, fiquei sem ter disputado a eleição. E aí tive que ganhar a vida. E vim para São Paulo. Vim trabalhar aqui em São Paulo e comecei a viver mais em São Paulo. E aí o partido aqui começou a discutir, queria até que eu fosse candidato a vereador. Aproveitar, não, vereador não dá e tal. E ficamos. E a partir daí, possibilidade da candidatura em 2010, saía por aqui para São Paulo. E nós tínhamos essa ideia de que mudou. A grande cidade cosmopolita do Brasil é São Paulo. E é de um cosmopolitismo poucas vezes visto no mundo.
Isso aqui é uma grande cidade, não é grande cidade brasileira, é do mundo. Então, essa visão, né, nós temos. Vai contra todo esse preconceito babaca de que aqui é como se fosse conservador. Não, ao contrário. Que bom que o Brasil fosse um grande São Paulo. Então, essa ideia de estar aqui, trabalhando aqui, é a nossa relação com o governo Serra, que era o nosso candidato a presidente. Sempre tivemos uma grande relação estreita, velho PCB, tempo de estudante, ele da AP, nós tínhamos essa aliança com ele na UNE e tudo mais. Conhecemos desde essa época. Então, a ideia de ser candidato aqui funcionou no primeiro ano. Essa agora nós ficamos na suplência. Mas em 2010... Mas o senhor já assumiu também, claro. Ah, sim. Assumi desde o começo. Estou saindo quando tem um evento que o titular quer ir, como foi agora, votar pelo impeachment. Não votei. O trabalho a gente faz, mas aí para quem não tem voto tem que ir. O senhor percebeu alguma mudança em termos da própria composição do Congresso, da Câmara? Olha, dos tempos, áudios? Claro. A gente precisa ter um certo cuidado, quando a gente depois vai mais idade, a gente fica pensando sempre que o passado era melhor. Por conta de um processo de democratização, você hoje tem um parlamento que eu diria que é mais representativo da participação da cidadania brasileira de hoje, que é maior do que na minha época. Isso pode estar significando que você tenha uma representação de setores menos oligárquicos, menos elitistas. Então, isso pode estar dando uma impressão. Mas, em termos de representatividade, é idêntico. Eu hoje estava discutindo que o espetáculo lá do cara falar pela mãe dele, ai daquele que não falar e que perde a sua base. Não pense que ele está falando aquilo e afrontando a nós bem-pensantes, não. Ele está respondendo diretamente à sua base, ao que ele representa. E vai um daqueles esquecer de dizer que é do seu município, que está falando para a sua família, para o cara de lá dizer, esse cara não se lembra nem da família dele. Acabou. Vamos ter um certo cuidado em não pensar que o Brasil é bem pensante como nós somos. Ao contrário, o Brasil é muito mais aquilo que lá foi representado do que nós aqui pensamos. Agora, em relação à liderança, como que o senhor define um líder? Quais as características? Aí eu estava com medo, quando você começou a falar da sua pesquisa, que viesse questões teóricas. Não é questões teóricas. O que é? Olha, eu vou para o bem óbvio, Você tem a liderança institucional, aquele que é designado. Necessariamente não é aquele que melhor determina rumos, caminhos, define posições. Isso tem algo de inato. Da mesma forma que alguns têm um pouco mais de carisma do que outros, eu digo isso talvez por experiência, isso não é de hoje. É muito difícil você ter um silêncio na casa. Tem algumas pessoas que sobem da tribuna e falam e conseguem silêncio. Esse passa a ser, não só pelo tema, que também tem isso, não é qualquer tema. Se você for discutir bobagem que esteja discutindo lá, ninguém para estar ouvindo. Mas se for momento em que as discussões são questões básicas, importantes, que mobilizam a sociedade, tem alguns que sobem e as pessoas param para ouvir. As pessoas, estou dizendo, os parlamentares. São poucos os que fazem isso. E esses exercem liderança. As pessoas querem saber o que ele está dizendo. E pode mudar. Bom, eu não vou ficar fazendo cabotinismo, Eu exerci em algum momento, não só porque era líder do Partido Comunista Brasileiro, na Constituinte, mas é porque eu também não subia para estar falando abobrinha. A gente quer saber o seu perfil. Então, a liderança é um pouco isso. São pessoas que são ouvidas. Não tem grandes decisões em que elas não digam algo.
existe essa liderança. E a casa tem, mesmo quando não são institucionais. Quando você junta institucional e, ao mesmo tempo, essa presença, você tem um congresso em que essas pessoas passam a existir. Não, qual é o drama que você de vez em quando tem encontrado? É que você tem umas lideranças que pouco falam ou dizem algo. Né? Dizer nome é chato, porque, né? Mas de vez em quando tem alguns, né? Por exemplo, o governo é representado por algumas lideranças que ninguém leva a sério, não respeita. Por quê? Porque não são pessoas que formulam algo de importante. Né? Talvez lhe deem esse cargo porque é mais ousado, mais corajoso, enfrenta, briga, mas do ponto de vista da política não ajuda em nada. Isso, por outro lado, também tem na oposição, aqueles que esbravejam mais e pouco contribuem. Né? Eu não diria que está pior. Eu diria que a democratização que houve na sociedade brasileira também representou uma democratização na representação política, que anteriormente, vamos usar esse termo, não gosto muito não, Lula desmoralizou muito isso, era mais elitista, menos democrática. Uma outra coisa, o voto regionalizou-se. Você, por exemplo, tem muito pouco parlamentar, vamos falar de São Paulo, das grandes cidades. Por quê? Porque você tem uma pequena cidade que concentra muito voto e muitas vezes esses são eleitos. Por quê? Porque na grande cidade todo mundo tem voto. E é raro aquele que daqui sai com uma votação. Né? E eu falo isso muito a cavalheiro porque minhas eleições sempre foram de grandes cidades. Eu estava dizendo aqui da opinião, não é das estruturas. E cada vez mais a tendência é que essas estruturas funcionem com muito mais eficácia. Nas grandes cidades você começa a ter de núcleos evangélicos, isso tem uma coesão e utilizam bem essa coesão. Aí você tem grandes cidades, normalmente você tem pastores com grandes votações em grandes cidades, que é um núcleo que eles consideram. Mas no resto, o PT teve em algum momento muito ligado a sindicatos, mas isso também perdeu, não tem grande representação sindical. Já houve um tempo, o crescimento do PT tinha isso, hoje nem mais isso tem. Não está muito concentrado. Então, com relação a essa questão, uma das questões que nos motiva a estudar, que nos moveu a estudar as lideranças, são os obstáculos para o surgimento de novas lideranças. O senhor vê esses obstáculos? Em momentos de crise, você vê sempre um discurso de que faltam lideranças. Não falta não. Não existe vácuo na sociedade. O que nós estamos vivendo aí sim é um processo revolucionário de mudança de representação política nessa nova sociedade que nós estamos vivendo. Sociedade com novos instrumentos, novas ferramentas, processo de interação diverso, fundamentalmente a sociedade da comunicação, da internet e das redes. Acabou a sociedade industrial. Né? Isso no momento. Claro, você ainda não está plenamente na nova sociedade, que ainda não se tem nem nome, como é que vamos chamar. Mas a sociedade industrial está deixando de existir. Né? O mundo do trabalho, o mundo da produção é completamente diverso do que era das grandes fábricas, da grande massa operária. Isso acabou. Isso é um processo de extinção. Né? Então, você está nas novas plataformas, está mudando tudo. Então, na questão da política, isso está tendo influência também. Né? Então, quando se fala da crise dos partidos, é porque partido foi muito forte na sociedade industrial. Isso a partir, inclusive, do Partido Social Democrata Alemão, primeiro partido marxista, vinculado à classe operária, que influenciou os outros partidos. E os partidos no século XX foram
os instrumentos fundamentais de representação política. Não serão mais no século XXI. E não é apenas no Brasil. O Brasil tem ainda algumas características que pioram decisivamente esse quadro. Porque nós nunca tivemos um partido muito sério. Mesmo nos países que têm isso, está sofrendo. E começando a sofrer por corrosão de representação. As pessoas não precisam. São alguns exemplos interessantes. As manifestações que você tinha antes, vamos dizer, da internet, da rede, as manifestações só existiam porque tinham centros de organização. E eram muito focadas, porque esses centros faziam as faixas, a palavra de ordem saía desses centros. E quem quisesse participar tinha que se aproximar dos centros. Sindicato, partido político, as organizações muito tradicionais do século XX, da sociedade capitalista. Estava lá, aquelas instituições organizavam as manifestações. O que é que nós estamos vendo, e isso foi de uma clareza muito grande, na primeira grande manifestação que a gente teve, 2013. Foi 13, né? 2013. De que? O que era uma palavra de ordem? Era individual. O sujeito fazia o cartaz de cartolina dele e botava aquilo que ele bota no Facebook, não sei aonde, aí botava ali e saía com ela. Quer dizer, você não tinha foco de nada. Né? E isso era o sinal concreto de que você tinha deixado de ter centro. Não tinha aquele que dizia o que é que nós iríamos sair. Né? Qual era? Pelas diretas, ou contra a corrupção, e você saía com aquilo dali e as pessoas se mobilizavam em torno disso. Não. A partir daquilo dali, você mostrou à sociedade que cada uma saía com a sua palavra de ordem. O que a sua tribo pensava, o que os seus amigos queriam dizer. Então era aquela balbúrdia, o quadro meio caótico. Por quê? Porque a representação deixou de ser algo que você organiza e ela se organiza na rede, até com individualidades. Como o senhor usa a rede? Eu até uso muito. Mas nós ainda não sabemos bem como é que essa representação vai se dar. Ela está em formação, não tenha dúvida. Nós não estamos ainda sabendo o seguinte: como é que você vai ter, de qualquer forma, ter uma intervenção na sociedade de uma forma mais generalista, uma certa totalidade. Que projeto político? Isso vai chegar daqui a algum tempo, não sei, e hoje, em algum momento, em que esses movimentos vão se unificando em torno de algum projeto que possa surgir, mas se organizam de forma independente e não como partes de uma estrutura ou de uma instituição, partido ou qualquer outra coisa. A representação vai ser agora algo meio individual, de grupos, algo que é um pouco, eu não sei se Humberto Eco tem uma certa razão, não de forma integral, mas é naquilo onde qualquer pessoa, mesmo que seja um idiota, se pronuncia. Então, mas nesse caso teria que ter uma reforma? Não. Ou não? Para incorporar esses setores. Não, a reforma vai acontecer, não tem como você fazer, até porque o antigo não vai reformar para ser o novo. Esse novo está existindo aí. Alguns antigos têm que ter, talvez, a compreensão de como se adaptar a esse novo. E está aberto para que o novo surja e que você desapareça. Né? Você veja que nível de transição que nós estamos. A Espanha é um negócio interessante. A Espanha surgiu 2 partidos, de que essas manifestações que institucionalmente aconteceram lá e aqui está impedido, porque a nossa democracia impede. Aqui você tem, por exemplo, um PT, um PP, um PMDB envolvido para valer no Lava Jato e não se acabam. Você viu o paradoxo. O PP cresceu com essa última janela que teve ali. Né? Por quê? O PT envolvido até o pescoço. E cresceu. Porque o nosso ordenamento jurídico
em relação às eleições, aos partidos, garantem a essas estruturas um monopólio. Seja do tempo de televisão, do fundo partidário, da representação política. Você não permite que surja no Brasil, a gente diminui o prazo, mas antigamente era um ano antes, para você sair para um outro partido, ter filiação. A cidadania tinha que ter um ano antes de uma eleição, de que se filiar para poder disputar uma eleição. Veja que absurdo, você caça a cidadania, se não tiver um ano antes, agora a gente diminuiu para 6. Mas mesmo assim continuam os partidos como instrumentos de tutela da política. Por quê? Porque interessa ao Estado. A gente não rompeu com a tutela que a ditadura, ao criar os partidos e o controle, fez. Muito daquilo que lá foi feito ainda se mantém. Nós não rompemos com isso. Na Espanha, por exemplo, não tem isso. Na Itália, não tem isso. Você cria partido na véspera da eleição. Aí criaram Podemos, Cidadania. E lá deu, inclusive, ainda confusão, porque não conseguiram destruir os partidos antigos. Teve uma eleição e não tem decisão, não tem governo. Vão ter que fazer nova eleição. Então, todos os partidos estão enfrentando isso. Na Grécia, os velhos partidos de mais de 100 anos foram para o espaço. Na Itália, vem lá um Grillo, comediante, que passa a ser o primeiro partido italiano, criado numa eleição. Antes já tinha tido Berlusconi. Então, esse processo não é um processo apenas brasileiro. São de países que têm partidos de longa tradição. O PSOL, o espanhol, o PSOE, o Partido Socialista Obreiro Espanhol, tem mais de 120 anos. Está lá em crise. Mas e como que o senhor acha que ficaria aqui no Brasil com esses novos movimentos, essas novas Claro, esses movimentos, olha, aí posso dar um testemunho. Eu participei dessas manifestações. O que tem de jovem com clara capacidade de liderança não está no gibi. Isso foi o grande... Agora me fugiu a palavra, mas onde você cultiva as coisas. Então, nós, historicamente, sempre tivemos como o grande caldo de cultura para a liderança os movimentos universitários, estudantis. E sempre ali que você tem as suas lideranças, as nossas lideranças, nós todos surgimos um pouco disso. Esse movimento que nós tivemos fez isso. Está cheio aí de jovens que se pronunciam bem, falam bem, exercem liderança, têm capacidade de organização, está aí. Fugindo da formação tradicional, dos partidos políticos, na Uni, nos diretórios acadêmicos. Isso tudo está meio amortecido, até porque, lamentavelmente, viraram chapa branca. Tem alguma coisa, mas não é efervescente. O que foi efervescente foram essas manifestações. E você tem de tudo. Você tem lá, cara, com a visão de que fica embevecido por Bolsonaro, que não tem nada na cabeça. Não tem nada. Ele é um radicaloide, militarista, defensor da ditadura, mas claramente sem nenhum grande projeto. Eu conheço porque convivo com um parlamentar. Não tem nada, nenhuma grande ideia. É uma simbologia desse pêndulo para a direita. Claramente isso. Mas muitos jovens estão embevecidos por isso. E eles estão formando certas juventudes. Eu defendo há muito tempo, isso sempre derrotado, que a gente tinha que ser um pouco institucionalmente, como é Espanha, Itália, França. Partido político existe, mas é uma liberdade da cidadania e a qualquer momento cria um partido. Não tem que você estar numa estrutura tutelada pelo Estado, porque os partidos políticos são tutelados por uma justiça eleitoral, por tudo. Você tem que deixar a cidadania livre. Se tivéssemos isso, muito provavelmente esses movimentos já tinham surgido partidos políticos para disputar a eleição. Sem nenhuma dúvida. É porque não tem. E para eles, ficam com dificuldade de imaginar entrar num partido desses tradicionais, porque esses não os representam mais. Então nós estamos vivendo isso, e esse é um processo que é difícil você imaginar como é que ele vai surgir. Há um dado interessante,
não acho com capacidade de liderar nada no país. Mas uma percepção interessante que teve é a Marina, na rede, com essa nova realidade. Não funciona muito não, porque a coisa, não sei se é prematuro, sei lá, pode até ser isso, mas não tem funcionado. É uma coisa que perdeu, ficou muito rede e não vai se transformar em partido. Por isso eu digo, pode ser prematuro. Mas ela compreende um pouco isso que eu estou aqui falando. Mas são poucos os que percebem isso. E a falta de representatividade política não é só no Brasil, é em geral. No Brasil é maior, por conta de toda essa ainda institucionalidade, tutela, essa dificuldade de você ter um partido para disputar uma eleição. E daí? Por que não? Por que não o candidato avulso? É o candidato avulso que entra pelo canto, se vai ter consciente ou não. Mas se tiver, é porque a cidadania quis, eu não tenho que estar, por lei, limitando, definindo, né? Porque é isso que ocorre no Brasil. Quem é que pode participar da eleição? É quem tiver 1 ano, quem for afiliado, quem tiver domicílio eleitoral. Toda uma série de questiúnculas legais que foram feitas na ditadura e que ainda permanecem. Como se fosse o pior, muitos setores achando que isto é democrático. Porque eu tenho o pior. Acha que se não tivesse isso era o caos. Mas a política é o caos. A sociedade é que indica como quer organizá-la. E não o Estado que diz para a cidadania está organizado dessa forma. Escolha aqui. Você tem que ser o contrário. Não é o Estado que determina, a sociedade é que determina, o próprio Estado até. O Brasil tem todas as intervenções que a gente acha que é uma maravilha. A justiça eleitoral, isso é uma excrescência. Isso, o país mais organizado democraticamente não tem justiça eleitoral. Quem cuida do problema da justiça, das questões eleitorais, é a justiça comum. Por quê? Porque é uma entidade da sociedade civil. Não é uma entidade estatal, paraestatal, tutelada e organizada pela justiça eleitoral. Que é isso? A construção do Estado fascista. Está lá, a consolidação da lei do trabalho. Eu sou um pouco petista nesse aspecto, só que o PT esqueceu, que dizia que a consolidação era o ato 5 dos trabalhadores, né? Depois ele esqueceu. Bom, para finalizar, a gente não quer... Já finalizou? Não, só mais uma... Eu falei demais e sem ser nada essencial. Só mais uma questão em relação à mídia. Como o senhor compreende a cobertura que o senhor recebe dos meios de comunicação? Olha, eu acho a atuação da mídia em todo esse processo que nós estamos acompanhando? Eu acho a imprensa brasileira que tem uma característica incrível. Aqui nunca funcionou a imprensa partidária. Nós nunca tivemos. Mas se você chegar, por exemplo, na Europa, era muito comum você ter um partido comunista com uma boa imprensa. Eu falo isso porque... É a Voz Operária? Movimento... Não, mas a Voz Operária era clandestina, né? Depois, quando tivemos na legalidade, foi um tempo que ainda não era legal, mas já trabalhava no movimento, Novos Rumos, né? Na década de 50 e 60 e recentemente Voz da Unidade, que a gente conseguiu. Mas era uma coisa sem nenhuma expressão, sem que valia mais para a militância. Mas na Europa não, você tinha o L'Unità, que era um jornal que tinha uma boa circulação. Né? Não era, o Le Monde teve na França. Então, algumas experiências lá você tinha, porque a imprensa era muito definida politicamente. Os jornais de direita assumiam que eram de direita, defendiam governos, não tinha aquele negócio de dizer que eram imparciais. Então, era uma imprensa que tinha posições mais ou menos definidas. Tinha aqueles mais independentes, mas que o cara sabe, é o País, é um jornal mais à esquerda, o ABC é o jornal mais à direita, na Espanha. Então, são muito claramente definidos, não escondem isso. Né? O que é que acontece no Brasil? A imprensa nunca entrou muito nessa, fazia campanha para governo, de última hora era a favor, Lacerda tinha uma que era contra, não quer dizer que não tem o jornal com as suas preferências. Mas a gente construiu um sistema de imprensa
muito pluralista, né? Sem ter muita vinculação. Eu diria a você que eu não, talvez possa destoar, eu não tenho nada a reclamar da imprensa brasileira. Nada. Entendo em alguns momentos por ser empresas e não tem porquê. É muito simples dizer. Porque o meu projeto de imprensa, que eu vivi a vida toda, gerou totalitarismo. Eu era daquele que achava, eu fui para Cuba, achava que era ótimo ter o Grama, Juventude Rebelde, o jornal das Forças Armadas. Aquilo era um absurdo. Aquilo era algo que estiolava qualquer perspectiva de liberdade na sociedade. E a derrota do socialismo real foi a ausência de democracia. Acabou. Só que o meu projeto era esse. Então não tem como fugir disso. Eu imaginava que esse era o mundo do futuro. Esse período, que a gente conhece pessoas que viveram esse processo, né, como o senhor. E essa mudança não deu uma desestruturada num primeiro momento, ou seja, quando acabou, olha, caiu o Muro de Berlim? Não foi fácil, não foi fácil, não. Mas pior não é sofrer aquilo, é ver algumas pessoas que acham que não aconteceu nada. Entendeu? Como se tudo aquilo fosse erro de fulano de tal, porque foi errado em algum momento, como se isso tivesse algum bode expiatório. E não querem analisar que o que houve ali, muito concretamente, foi falta de democracia. É uma coisa que Chico Buarque me permite tirar um negócio, se quiser, pode excluir. No governo, no complô pelo cano, no momento em que o stalinismo se transformou na única verdade. Verdade até nas ciências biológicas. O que ele dizia, não ele escrevendo, mas alguém que escrevia, para que impusesse em tudo a visão que lá tinha. Eu tenho um livrinho pequenininho falando sobre isso. Exatamente, dizendo que a nossa derrota foi a derrota da democracia. Como não tínhamos democracia, estouramos. Quem é que poderia dizer? Quando se tentou fazer isso, já foi tarde. Gorbachev era essa tentativa. A perestroika e a Glasnost era exatamente a ideia da mudança econômica e da abertura política. Essas duas coisas não funcionaram, foi derrubado, mandado embora. Provavelmente estão achando melhor do que estava. Agora a gente foi lá, viu? Eu também tive algumas vezes lá na Venezuela e vi que não era. Você não podia estar num país daquela dimensão, no mundo que estava, e você não tinha catálogo de telefone, sabia disso? Mas como? Você tinha que ter o seu catálogozinho, você que guardava o seu. Não tinha em lugar nenhum catálogo. Isso não pode. A gente brincava um pouco, dizia, olha, isso não pode. Cuba aí nem se fala. Cuba eu fui lá, e aí você tinha lugares, que era uma coisa, né? Eu me lembro, Nicolas Guilhem tinha uma poesia que ele falava contra os country clubes, as praias privadas que em Cuba tinha, né? Então ele tinha que acabar com isso. Sim, senhor, eram companheiros, então uma poesia bonita e tal. E quando teve uma hora que eu fui lá e a gente ia para lugares onde cubano não entrava. Eu digo, porra, então o Nicolas Guilhem precisa ser ressuscitado para a gente começar a dizer, é para isso que foi feito? Né? Ou seja, houve uma desilusão também. Completa. E isso não é agora, depois da crise fundamental, que estão lá se acabando, não. Era um momento que ainda estava a União Soviética ainda existindo, tinha alguns avanços em alguns aspectos. Mas essa coisa era problemática. Você entrava, comprava tudo numa determinada loja sem nenhum problema. Cubano não entrava lá. Aí o que é que acontecia? Você encontrava na rua uma moça que queria comprar alguma coisa, ele se entregava a você se você fosse para esse tipo de coisa. Claro. Isso não é possível. E ficou se achando que essa coisa estava crescendo, está nada, está aquele desastre.
Em momentos de fazer mudança, não fez como se aquilo dali fosse alguém imaginar que o futuro está ali. Não é uma coisa que você pensar uma esquerda que vem me falar de Bolívia, de Equador. Olha, o governo boliviano ou equatoriano pode ser ótimo para Bolívia e para Equador, mas o mundo do futuro não tem nada a ver com eles. Eu sou socialista para estar com esse tipo de discussão. Não sou socialismo da pobreza, da miséria, do atraso. Que é isso? Não foi assim. Marx não estava discutindo isso, não. Deu errado. Ele pensou que ia acontecer o socialismo na Inglaterra, na Alemanha. Deu na Rússia. Aí alguém disse, só para completar aí, alguém disse, é um livro interessante. O cara disse o seguinte: a Revolução Russa foi transformada em Revolução Socialista, mas ela tinha sido a última revolução contra o absolutismo na Europa. Não se entendeu isso. Quis fazer da última contra o absolutismo a primeira do socialismo. E não deu. Né? Se você teve que trazer um absolutista, Stalin, para ver se fazia alguma coisa. Eu estou dizendo isso hoje. Antes, estava lá no partido que aplaudia tudo isso. E eu não me arrependo de nada. Eu também aqui não estou fazendo nenhum arrependimento, nem a culpa, nem coisa alguma. Até porque isso também são momentos, né? Estou fazendo autocrítica. Chegou o momento em como isso impactou. Para que você não saia sem uma resposta. O muro de Berlim caiu na minha cabeça, embora eu lá não tivesse. Muito obrigada.